Príncipe, de Maquiavel e o Jogo do Poder, um manual que ainda assusta e ensina séculos depois. Antigo, porém atual. As lições de Maquiavel nunca envelhecem. Olá, eu sou a Luana Esther Luna e hoje a gente vai mergulhar num dos livros mais intrigantes da história, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Mas calma, antes de entrar de cabeça nessa obra, a gente precisa entender um pouco sobre quem foi Maquiavel e o contexto histórico em que ele escreveu esse livro. Para melhor compreender a mensagem dessa obra, a gente vai voltar no tempo, conhecer o cenário político e as principais ideias do autor. Então, vamos descobrir juntos quem foi Nicolau Maquiavel, sua trajetória, por que ele é tão importante e, claro, explorar os detalhes de O Príncipe, um clássico da filosofia política que até hoje é estudado em universidades do mundo inteiro. Se você está lendo essa matéria no site da Wikisoft ou me ouvindo pelo Spotify, seja muito bem-vindo. Fica por aqui porque esse papo vai ser bom demais. Por que O Príncipe é uma leitura tão importante? O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, é um clássico da filosofia política escrito entre 1512 e 1513, que continua sendo estudado e debatido em universidades do mundo todo. Apesar de ter mais de 500 anos, a obra permanece super atual e a gente vai entender por quê. O Príncipe é estudado em diferentes cursos universitários. Em ciência política, o livro trata do poder e das estratégias para conquistá-lo e mantê-lo, deixando de lado questões morais e éticas. Foi um marco no pensamento político moderno ao desvincular a política da moralidade. Na filosofia, a obra provoca um debate intenso sobre o papel do governante e o eterno debate entre realismo e idealismo político. Em história, O Príncipe ajuda a entender o contexto do Renascimento italiano e a crise política da época. A obra também é analisada em comparação com outros sistemas de governo ao longo dos séculos e sua influência na formação dos Estados modernos. No direito, o foco está na soberania e no exercício do poder. Aqui, discute-se a separação entre direito e moral, além do uso da força e da legalidade na administração do Estado. Já em relações internacionais, a análise vai para o jogo de poder entre nações e governantes. A obra é um grande manual sobre estratégia política, mostrando como os líderes podem agir para preservar ou ampliar sua influência no cenário global. Na psicologia, o olhar se volta para a mente por trás do poder. Manipulação, persuasão, comportamento estratégico, além de reflexões sobre o impacto da liderança nas relações humanas. Na literatura, a análise destaca a linguagem do texto, seu estilo de escrita. A obra é um marco do Renascimento e exemplo de prosa política. Por fim, na sociologia, o interesse está no poder como fenômeno social, como as instituições influenciam o poder, como governantes e governados interagem. Enfim, é debatida a dinâmica social do poder. Dá para perceber que O Príncipe não é um livro qualquer. Ele atravessa séculos, dialoga com diferentes áreas do conhecimento e continua atual, provocando reflexões sobre o mundo em que vivemos. Tudo isso faz de O Príncipe uma leitura muito importante. Quem foi Nicolau Maquiavel? Nicolau Maquiavel nasceu em 3 de maio de 1469, em Florença, Itália. Desde pequeno, mostrou interesse pelos estudos. Com apenas 7 anos, já aprendia matemática e latim, e logo depois mergulhou no grego antigo. Seguindo a tradição da família, que ocupava cargos públicos há séculos, Maquiavel entrou para a política cedo. Aos 24 anos, já era secretário da República de Florença e copista de um professor de literatura. 5 anos depois, foi nomeado segundo chanceler e, em seguida, secretário, função que desempenhou por mais de 14 anos. Nesse período,
viajou em missões diplomáticas e teve a oportunidade de observar, de perto, como os governantes da época exerciam poder. Em 1505, ele propôs um projeto ousado: a criação de uma milícia nacional para substituir as tropas mercenárias. Mas sua trajetória sofreu um grande baque em 1512, quando os Médicis tomaram o poder e derrubaram a República de Florença. Maquiavel perdeu o cargo, foi preso, torturado e acusado de conspirar contra o cardeal Giovanni de Médici. Após ser liberado, foi exilado nos arredores de Florença. Foi nesse período que escreveu O Príncipe, sua obra mais famosa. Anos depois, em 1519, conseguiu uma anistia concedida pelo Papa Leão X e pôde retornar à cidade. Em 1520, a pedido do cardeal Júlio de Médici, escreveu a obra História de Florença. Mesmo com sua contribuição inegável para o pensamento político, Maquiavel terminou seus dias na pobreza e longe do poder. Morreu em 1527, deixando para a história um legado que atravessaria séculos. Túmulo de Maquiavel. Nicolau Maquiavel está sepultado na Basílica de Santa Cruz, em Florença, ao lado de grandes nomes como Michelangelo e Galileu Galilei. Mas sua homenagem definitiva só veio bem depois. A escultura que adorna seu túmulo foi esculpida em 1787, mais de 2 séculos após sua morte. A obra traz uma figura simbólica: uma jovem mulher, sentada de maneira descontraída, representando a política. Na mão direita, ela segura um retrato de Maquiavel. Na esquerda, uma balança, símbolo do equilíbrio e da justiça. Na base do monumento, uma frase em latim proclama: nenhum elogio está à altura de tão grande nome. E convenhamos, faz sentido. Polêmico? Sem dúvida, mas a influência de Maquiavel na ciência política é inegável. O detalhe curioso: ele, que desafiou a ideia de que o poder vem de Deus, o que era muito difundido em sua época, afirmando justamente o contrário, que o poder político não vem de Deus, mas sim dos próprios homens, está enterrado em uma igreja. Não deixa de ser uma ironia. O mundo na época de Maquiavel. Caos político na Itália. Para entender o pensamento de Maquiavel, primeiro precisamos olhar para o mundo em que ele viveu. Ele nasceu em 1469, em Florença, numa época em que a Itália estava dividida em pequenos estados, que eram ducados, reinos, repúblicas e, claro, a poderosa Igreja. Diferente da Itália unificada que conhecemos hoje, naquela época o território era uma verdadeira arena de batalhas, com disputas internas e invasões estrangeiras acontecendo o tempo todo. Os 5 grandes estados que dominavam a região eram bem distintos. No sul, o reino de Nápoles estava sob o controle dos Aragão. No centro, os estados papais eram comandados pela Igreja, e Florença era governada pela família Médici. No norte, 2 gigantes disputavam o poder: o Ducado de Milão e a República de Veneza. Foi nesse cenário caótico que Maquiavel escreveu O Príncipe, uma obra que reflete bem o estado crítico da Itália naquela época. Agora, além da turbulência política, o período entre 1350 e 1600 foi também um dos mais fascinantes da história da humanidade, o Renascimento. Foi uma época de efervescência cultural e intelectual, em que a Europa Ocidental viu nascer novas ideias na arte, na literatura e no pensamento filosófico. E no meio disso tudo estava Maquiavel, um dos maiores filósofos políticos da Renascença e um dos pensadores que moldaram a forma como enxergamos o poder até hoje. Absolutismo, poder sem limites. O absolutismo é, basicamente, um sistema de governo em que o soberano manda e desmanda sem precisar dar satisfação a ninguém. É o poder concentrado em uma única figura, sem limitações.
Esse modelo de governo dominou a Europa entre os séculos XVI e XVIII, mas suas raízes começaram a se formar um pouco antes, nos séculos XV e XVI. Naquela época, não só a Itália, como a gente viu no tópico anterior, mas todo o continente europeu era um verdadeiro barril de pólvora. Guerras civis, disputas entre burguesia e nobreza e grandes mudanças na economia e na cultura. Diante desse caos, a solução que surgiu foi fortalecer o poder do rei, tornando-o a autoridade máxima para impor ordem e estabilidade. Os chamados teóricos do absolutismo buscaram justificar essa centralização do poder. Para eles, a escolha era clara: ou uma sociedade organizada sob um governo forte, ou o caos. O rei absoluto seria, então, a garantia de que tudo funcionaria sem desandar. Pensamento de Maquiavel, um teórico do absolutismo. Além de O Príncipe, Maquiavel escreveu outras obras, mas a gente vai analisar o pensamento de Maquiavel de acordo com a obra O Príncipe, que é o tema da nossa resenha. Maquiavel foi um dos grandes pensadores do sistema absolutista, na defesa do poder centralizado, mas com uma abordagem bem diferente de muitos teóricos de sua época. Enquanto alguns justificavam o poder do rei como algo concedido por Deus, Maquiavel preferia um argumento lógico, prático e racional. O governante precisa ser esperto, estratégico e saber usar qualquer ferramenta disponível, moral, religião ou economia, para manter o poder e garantir a segurança do Estado. Ele rompeu com a tradição filosófica de sua época e trouxe ideias inovadoras, tais como: a política deve ser analisada como ela realmente é, não como ela deveria ser. Os conflitos sociais são inevitáveis e fazem parte da formação do Estado. O objetivo da política não é promover justiça ou bem comum, mas sim conquistar e manter o poder. A moral cristã não pode ser um obstáculo para a política. O governante deve agir com base no que for mais eficiente para se manter no poder. Um príncipe deve ser temido, mas jamais odiado. Esse equilíbrio é essencial para sua permanência no poder. Em sua obra mais famosa, O Príncipe, Maquiavel separa moral e política de forma clara. Para ele, governar não é um exercício de bondade, mas de estratégia. O importante é o resultado, e não os meios usados para alcançá-lo. O olhar de Maquiavel sobre o poder. Além de filósofo, Maquiavel também foi diplomata e conselheiro em Florença. Ele testemunhou os bastidores do poder, as jogadas, alianças e traições em uma Itália fragmentada e cheia de disputas. O seu ideal de um Estado forte e centralizado e as suas observações sobre o comportamento dos governantes durante suas missões diplomáticas foram peças-chave na construção de O Príncipe, uma obra que até hoje gera debates sobre política e poder. O Príncipe, o Manual do Poder. O Príncipe é, essencialmente, um guia sobre como conquistar e manter o poder absoluto, custe o que custar. Maquiavel não mede palavras. Se for preciso usar a força, eliminar inimigos ou manipular a opinião pública, que seja. O objetivo é um só: permanecer no comando. O próprio autor define a obra como um estudo aprofundado sobre o que é um principado, os diferentes tipos que existem, como se adquire um, e, principalmente, o que é necessário para mantê-lo e evitar sua ruína. Maquiavel dedicou O Príncipe a Lourenço II de Médici, duque de Urbino, numa tentativa de cair nas boas graças da família mais poderosa de Florença. Ele estava exilado e fora da política, e via no livro uma oportunidade de conseguir um cargo e voltar ao jogo político. O plano não deu certo, mas ele acabou escrevendo uma das análises políticas mais influentes de todos os tempos. Um manual baseado na experiência real.
Diferente de outros pensadores que viam a política como algo idealista, Maquiavel era prático. Ele não apenas dava conselhos, mas justificava suas ideias com exemplos reais, mostrando os erros e acertos de diversos governantes. Era quase um estudo de caso sobre o processo e o fracasso no jogo do poder. O livro deixa claro que, para Maquiavel, existem apenas dois tipos de governo, o principado e a república. Dentro dos principados, há algumas subdivisões. Principados hereditários, passam de geração em geração dentro da mesma família. Principados novos, adquiridos por conquista. Principados mistos, quando um governante anexa um novo território ao que já possui. Ao longo da obra, Maquiavel detalha como cada um desses principados pode ser administrado e o que um líder precisa fazer para garantir sua posição. Mais do que um livro sobre política, O Príncipe é um mergulho na essência do poder, um guia direto, sem rodeios, que ainda hoje desperta admiração e controvérsias. O jogo do poder. Os fins justificam os meios. Para Maquiavel, o que move os homens são a busca por glória e riqueza. Já para um príncipe, o objetivo supremo é conquistar e manter o poder, custe o que custar. O desejo de expandir territórios é natural, mas não basta simplesmente conquistar. É preciso saber sustentar essa conquista. O grande erro, segundo ele, é tentar dominar um território sem ter condições reais de mantê-lo. Essa é a grande questão de O Príncipe: como conquistar e, principalmente, como se manter no poder. Os desafios de um governante. Maquiavel aponta que é mais difícil segurar o poder em principados recém-criados do que naqueles herdados. Isso porque, em novas conquistas, o povo tende a receber o novo governante com certa esperança de mudanças. Mas, quando percebem que a vida não melhora, a insatisfação cresce e o príncipe se vê forçado a reprimir revoltas, usar a força e tomar decisões impopulares. A lealdade do povo, portanto, é frágil. Quem colocou o príncipe no poder pode se frustrar com ele, e aqueles que foram prejudicados com a conquista podem se tornar inimigos perigosos. Ou seja, manter-se no poder exige tanto estratégia quanto força. A importância da cultura e da língua. Se os recém-conquistados falam a mesma língua e compartilham costumes semelhantes, a dominação costuma ser mais simples. Basta eliminar a antiga linhagem governante e preservar as tradições culturais para evitar as revoltas. Mas, se o território tem cultura, leis e idioma diferentes, o cenário complica. Nesse caso, Maquiavel sugere algo ousado. O príncipe deve ir morar lá. Sua presença física evita desordens, mantém a população sob controle e impõe respeito a possíveis invasores. Quando o governante está presente, os súditos o temem e o respeitam, e qualquer ameaça externa pensa duas vezes antes de atacar. Outra estratégia eficaz é estabelecer colônias, enviando grupos leais ao príncipe para povoar a região. O impacto sobre a população local é menor do que da ocupação por tropas militares. Quem for prejudicado com a fundação das colônias, perdendo terras ou propriedades, será um grupo pequeno e isolado da população, incapaz de se organizar para resistir. Já o restante do povo, ao ver o que aconteceu com os outros, se submeterá por medo de sofrer o mesmo destino. A arte da aliança e o perigo da neutralidade. Outro ponto essencial para um príncipe é saber com quem se aliar. Maquiavel alerta que um governante deve ser um verdadeiro amigo ou um verdadeiro inimigo, ou seja, ele precisa tomar partido, pois a neutralidade é um erro fatal. Se dois vizinhos poderosos entram em conflito, o príncipe deve escolher um lado com cuidado. A pior decisão é não se posicionar. Se ele ficar neutro, corre o risco de ser atacado pelo vencedor e desprezado pelo perdedor.
No entanto, há um detalhe importante: jamais se aliar a um governante mais poderoso do que ele mesmo, a menos que seja uma extrema necessidade. Caso contrário, ao final da guerra, ele se tornará refém do aliado mais forte. O dilema do poder. Maquiavel deixa claro que governar é um jogo perigoso. Não há escolhas perfeitas, apenas decisões menos arriscadas. A arte da política está em saber identificar qual opção traz menos prejuízos. O príncipe que hesita e tenta fugir dos problemas acaba, invariavelmente, destruído. No mundo do poder, não há espaço para indecisão, e essa lição de Maquiavel ecoa até hoje. A arte de imitar aqueles que se fizeram grandes. Governar não é para os fracos. O poder é um campo minado, cheio de incertezas e traições, onde cada passo pode ser fatal. E quem tenta mudar as regras do jogo enfrenta um desafio ainda maior. Os que se beneficiavam do sistema antigo vão lutar contra qualquer mudança, enquanto aqueles que poderiam ganhar algo com a novidade nem sempre estarão dispostos a arriscar tudo para defendê-la. Resultado? O governante se vê isolado, cercado por inimigos organizados e aliados hesitantes. Diante disso, Maquiavel dá um conselho de ouro. Observe os grandes. Neste tópico, os grandes são aqueles que chegaram ao topo, e aprenda com eles. Quem quer se tornar grande deve seguir o caminho trilhado pelos grandes governantes do passado, mas não basta copiar cegamente. Cada governante vive em um contexto único, e o que funcionou para um pode ser um desastre para outro. A chave está em adaptar a estratégia à realidade do momento. O próprio Maquiavel ilustra suas ideias com exemplos históricos, mostrando erros e acertos de conquistadores. Ele destaca a importância da flexibilidade, da capacidade de se moldar às circunstâncias e de agir com inteligência, sem apego a regras fixas. O governante que não se adapta à realidade está fadado ao fracasso. No fim das contas, o poder não é um lugar para sonhadores ingênuos. É um jogo de estratégia onde vence quem souber ler o tabuleiro, aprender com os melhores e agir na hora certa. Crueldade quando for necessário. Maquiavel separa a política da ética e da moral. Para ele, quando um príncipe assume um novo território, ele deve tomar decisões difíceis, destruir inimigos, fazer alianças, usar a força ou até mesmo a fraude, ganhar o respeito do povo e dos soldados e, se necessário, eliminar quem poderia causar problemas no futuro. E mais, quem acha que boas ações de agora podem apagar os erros do passado está enganado. Em seu livro, Maquiavel analisa os conquistadores que usaram métodos brutais para conquistar o poder. Ele reconhece que, em algumas situações, assassinatos e traições podem garantir uma vitória, mas não levam à glória. Para Maquiavel, um príncipe que se vale de crueldade excessiva pode até vencer, mas jamais será celebrado entre os homens mais ilustres. É aí que entra o conceito de crueldade bem usada. Isso significa ser cruel apenas quando necessário, no começo da conquista e de forma rápida. Após garantir o controle, o príncipe deve parar com as crueldades e começar a oferecer benefícios aos seus súditos aos poucos, para que eles realmente os valorizem. Isso é muito mais eficaz do que usar punições contínuas. Quem age de outra forma, ou por medo ou por péssimos conselhos, acaba vivendo com a faca na mão, sem nunca poder confiar em seus súditos, porque eles também não confiarão nele. Em resumo, Maquiavel ensina que a crueldade, quando usada, deve ser rápida, decisiva e não se prolongar, para não gerar ressentimentos e, assim, garantir estabilidade e respeito ao governante. Ser temido ou amado? Se um príncipe conquista um novo estado com a ajuda de algumas pessoas, ele precisa entender por que essas pessoas o apoiaram. Se foi por afeição genuína,
tudo bem. Mas se o apoio veio porque estavam insatisfeitas com o governo anterior, será mais difícil manter esses aliados, já que será impossível agradá-los totalmente. No fundo, é mais fácil conquistar e manter a lealdade dos inimigos do que daqueles que, por conveniência, se tornaram amigos. Afinal, quando alguém recebe ajuda de quem só esperava mal, essa pessoa tende a ser mais grata. Para manter seu poder, o príncipe muitas vezes precisa agir de maneira difícil, até cruel, mas a base de tudo é não ser odiado pelo povo. A verdadeira força de um governante não está em castelos ou fortificações, mas na simpatia do povo. Mesmo que tenha tudo o que o líder precisa para se proteger, se o povo o odiar, não haverá poder que sustente o governo. É importante o príncipe premiar ou punir aqueles que mereçam, para que suas ações sejam notadas e comentadas. Ele deve também manter sua palavra e ser firme nas decisões, de modo que ninguém ouse desafiá-lo. Para garantir a lealdade do povo, precisa construir uma imagem de força e justiça. Embora todos os príncipes tenham defeitos humanos, ele deve evitar aqueles que o tornariam odiado. Ser ganancioso, especialmente quando se trata de tomar os bens ou mulheres dos súditos, é o pior erro que um príncipe pode cometer. Segundo Maquiavel, os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Por outro lado, se retirar bens dos inimigos, um príncipe precisará ser generoso em distribuí-los. Caso contrário, seus soldados não o seguirão. Um príncipe distribuir aquilo que não é dele, nem dos seus súditos, aumentará sua reputação, mas gastar do seu próprio poderá prejudicá-lo. Quanto à personalidade, o príncipe deve evitar ser visto como indeciso ou fraco. Ele precisa demonstrar coragem, grandeza e firmeza em suas ações. Sua principal preocupação deve ser não ser odiado pelo povo. Ele deve estar preparado para dois tipos de ameaça: interna, com as conspirações dos próprios súditos, e externa, com os inimigos estrangeiros. Contra os inimigos externos, boas armas e aliados são essenciais, mas, contra as conspirações internas, o maior remédio é não ser odiado pelo povo. Isso porque, ao conspirar, os inimigos acreditam que o povo ficará satisfeito com a morte do príncipe, mas o apoio popular ao soberano pode impedir que isso aconteça. A crueldade, quando usada corretamente, deve ser feita apenas quando necessária, para garantir que o príncipe mantenha seu poder. Maquiavel levanta a dúvida: é melhor ser temido ou amado? Para ele, é mais seguro ser temido. O amor, na visão de Maquiavel, é instável e volúvel, enquanto o temor se mantém pela possibilidade de punição, o medo do castigo, que jamais abandona os homens. Contudo, o príncipe deve evitar ser odiado, pois, se for, perderá o apoio do povo. Em resumo, o príncipe deve ser inteligente nas suas ações. Se não pode ser amado por todos, que seja temido, mas nunca odiado. É preciso não desesperar os grandes e distrair o povo. A atribuição de grandes neste tópico se refere aos poderosos dirigentes políticos, pessoas de prestígio, que influenciam o modo de vida do povo, os súditos. Um príncipe pode chegar ao poder com o apoio dos grandes ou do povo, dependendo da situação. Os poderosos, quando veem que não podem resistir ao povo, acabam apoiando um dentre eles para se proteger e expandir sua influência. O povo, por sua vez, apoia alguém para se proteger dos poderosos. No entanto, é mais difícil manter o poder quando o príncipe sobe com o apoio dos grandes do que quando é o povo que o apoia. Por isso, um príncipe que chega ao poder graças ao apoio popular deve manter esse apoio, o que é relativamente fácil, já que o povo geralmente só deseja não ser oprimido. Já quem chega ao poder com o apoio dos grandes, precisa conquistar o povo. Caso contrário, ficará vulnerável,
principalmente nas dificuldades. Obter a lealdade do povo não é tão complicado. Basta protegê-los e atender suas necessidades básicas, como alimentos e segurança. Além disso, o príncipe deve ser alguém que valoriza as virtudes e as pessoas competentes, oferecendo oportunidades para que os melhores se destaquem em suas atividades. Ele também deve incentivar o comércio e a agricultura, garantindo que o agricultor não tenha medo de melhorar suas propriedades, ou que o comerciante não tema as taxas. Para distrair o povo, pode organizar festas e espetáculos. O príncipe deve estar atento às corporações e aos grupos sociais da cidade, promovendo encontros e demonstrando generosidade, mas sempre mantendo sua autoridade e dignidade. A imagem do príncipe deve ser de força, mas também de humanidade. As coisas odiosas devem ser atribuídas a outros, enquanto ele fica com as ações de graça. Quando o príncipe tem o apoio do povo, pode ignorar conspirações, mas, se o povo o odeia, deve temer tudo e todos. Para manter o poder, é essencial que o príncipe consiga equilibrar as relações com os grandes e com o povo, garantindo que nenhum deles se sinta desvalorizado. Deve sempre procurar agradar os poderosos, mas sem ser odiado pelo povo. Se não for possível agradar a todos, ele precisa focar em evitar o ódio das classes mais poderosas. Não é preciso ser, mas parecer bondoso. Quando a gente fala sobre ser temido e amado, o príncipe, se for esperto, vai buscar agradar as pessoas e, ao mesmo tempo, ser respeitado. Mas o truque está em se apoiar no que ele tem de próprio e não depender do que vem dos outros. O segredo é evitar o ódio, como já foi dito antes. Agora, uma coisa é certa. Não é necessário que o príncipe seja sempre piedoso, fiel, bom, honesto ou religioso de verdade. O que realmente importa é parecer ser tudo isso. Na verdade, se ele for dessas coisas o tempo todo, pode acabar se prejudicando. O importante é mostrar que é tudo isso, mas com a habilidade de mudar de postura se a situação pedir. Se houver necessidade de ser mau e cruel, que ele saiba fazer isso. Para se manter no poder, muitas vezes o príncipe vai precisar agir contra a fé, a bondade, a humanidade e até contra a religião. O truque está inteiramente aberta, se adaptando ao que a situação exige e, se for preciso, ser capaz de entrar no lado mais sombrio da coisa. Mas, claro, sempre sabendo voltar ao caminho do bem. No fim das contas, as pessoas julgam o príncipe muito mais pelo que ele aparenta do que pelo que ele realmente é. Todo mundo percebe a fachada, mas poucos conseguem enxergar a essência. Por isso, é muito mais vantajoso parecer ser bondoso e generoso do que de fato ser. Maquiavel e a realidade como ela é, não como ela deveria ser. Maquiavel acreditava que a natureza humana é basicamente ruim. Por isso, para um príncipe esperto, não faz sentido manter a palavra dada se isso prejudicar seus interesses, especialmente quando as circunstâncias que o levaram a se comprometer já não existem mais. Se todos os homens fossem bons, seria importante cumprir a palavra. Mas como as pessoas na realidade são ruins, o príncipe tem o direito de quebrar sua palavra quando necessário, sempre encontrando justificativas legítimas para isso. Além disso, Maquiavel ensina que um príncipe precisa ser um mestre da dissimulação. As pessoas são tão ingênuas e voltadas para suas necessidades do momento que sempre haverá quem se deixe enganar. Quem souber jogar com isso, vai longe. Segundo Maquiavel, o grande erro de um homem é viver de acordo com o que deveria ser e não com o que realmente é. Se o príncipe tentar ser bom em todos os momentos, vai acabar se perdendo no meio de muitos que não têm esse compromisso com a bondade. Maquiavel diz que existem duas formas de combater, pela lei e pela força. A primeira é a maneira humana, a segunda é mais animalesca.
Mas, como a lei nem sempre resolve, às vezes é preciso usar a força. Quando o povo começa a duvidar do príncipe, ele precisa estar preparado para reconquistar sua confiança, nem que seja pela força. No final das contas, um príncipe precisa entender a realidade como ela é, e não como ele gostaria que fosse. Maquiavel rejeita qualquer tipo de idealização e ensina que o príncipe deve usar ou não de sua bondade, conforme a situação exigir. Inteligência para escolher bons conselheiros. Para Maquiavel, a escolha de bons conselheiros é crucial para o sucesso de um príncipe. Afinal, as pessoas ao redor dele dizem muito sobre sua inteligência. Se o príncipe souber escolher ministros competentes e leais, ele será visto como sábio, pois reconheceu o valor deles e os manteve por perto. Mas, se escolher mal, o julgamento sobre ele será negativo e o erro estará nessa primeira decisão. Maquiavel divide as inteligências em 3 tipos. A primeira, que entende as coisas por si só, é a melhor. A segunda, que entende o que os outros sabem, é muito boa. E a terceira, que não entende nada, nem por si, nem pelos outros, é inútil. Quanto aos ministros, se eles pensarem mais em seus próprios interesses do que no bem do príncipe, ele deve desconfiar. Um bom ministro jamais deve se preocupar com seu próprio bem-estar, mas com o sucesso do príncipe. Para mantê-los leais, o príncipe deve valorizá-los, dando-lhes honrarias, riquezas e cargos. Isso cria uma dependência, pois eles perceberão que sem o príncipe perderiam tudo. Agora, para se proteger de bajuladores, o príncipe precisa garantir que a verdade seja dita a ele. Porém, se todos puderem lhe falar a verdade, haverá falta de respeito. Para evitar isso, o príncipe deve escolher homens sábios e dar liberdade a eles para falarem a verdade somente sobre o que ele perguntar e quando ele perguntar. O príncipe é quem deverá decidir quando ouvir os conselhos. O príncipe deve ouvir todos os conselhos e depois tomar e manter suas decisões. Se mudar de opinião com frequência, perderá a confiança dos que o cercam. Mas de nada adianta ter bons conselheiros se o príncipe não for sábio por si mesmo. Ele deve ter a capacidade de usar esses conselhos com discernimento, pois a prudência do príncipe é o que dá valor aos conselhos que recebe. Por que a sorte não é boa aliada para manter o poder? Maquiavel usa o termo fortuna para falar da sorte. E para ele, um príncipe que depende demais dela está em perigo, já que a sorte é volúvel. Aqueles que chegam ao poder apenas por sorte enfrentam dificuldades muito maiores. Se eles receberam poder por concessão de alguém ou por um golpe de sorte, estarão à mercê da vontade do outro ou da sorte, o que é instável e imprevisível. Como a sorte é imprevisível, um príncipe nunca pode confiar que ela sempre estará ao seu lado. Em tempos de paz, ele precisa se preparar para os momentos difíceis. Muitos príncipes perderam o poder não por falta de sorte, mas por não estarem prontos para a adversidade. Eles relaxaram quando estavam no poder, e quando os problemas surgiram, tentaram fugir ao invés de lutar. Eles acharam que o povo os chamaria de volta, mas as pessoas estão mais interessadas no que acontece no momento. Se tudo está bem agora, não buscam mais mudanças. Maquiavel destaca que um Estado deve se apoiar em boas leis e, principalmente, em boas armas. Para se preparar para as adversidades, um príncipe precisa ter um exército próprio, fiel e bem treinado, porque contar com forças estrangeiras é uma fraqueza. Sem um exército forte, o príncipe fica à mercê da sorte, sem nada para protegê-lo nas dificuldades. Por essa razão, a guerra e a organização militar devem ser a prioridade do príncipe. Ele precisa se envolver pessoalmente com as tropas, entender de estratégia militar e garantir que seus soldados confiem nele. Quem não se preocupa com as armas e a disciplina acaba perdendo o poder.
A principal razão para perder um Estado é negligenciar o treinamento e o cuidado com o exército. Para garantir a segurança do Estado, alguns príncipes desarmaram seus súditos. Maquiavel, porém, recomenda que o príncipe nunca desarme seus súditos. Quando ele os arma, ganha sua lealdade e confiança. Se os desarma, ele demonstra desconfiança e acaba criando inimigos. Em resumo, o príncipe deve ser cauteloso e preparado para adversidades. Para se manter no poder, ele deve se apoiar nas armas, na sua força militar e não contar com a sorte. Por que as lições de Maquiavel nunca envelhecem? A gente já falou que o livro permanece atual e é estudado em vários cursos universitários de hoje, como a gente viu lá no início do artigo. Mas qual a razão disso? Com base em tudo que a gente detalhou sobre o livro, o pensamento de Maquiavel tem muitos pontos que podem ser trazidos para o mundo contemporâneo. Em primeiro lugar, Maquiavel rejeita qualquer idealização na política. Ele tem uma visão extremamente negativa da natureza humana e da realidade, e foi inovador em separar ética e moralidade da política. Pelo que a gente viu, nota-se a frieza e a impessoalidade ao falar em desapropriar casas de pessoas para fundar colônias, descumprimento da palavra, dissimulação, crueldade para se manter no poder e valorização da aparência, da imagem do governante, em detrimento do que ele realmente é. Diante de tudo que foi exposto, ao contrário do discurso idealizado que concebe a política como a realização do bem comum e da justiça, Maquiavel definitivamente enxerga a política como a tomada e a manutenção do poder sem qualquer preocupação ética para alcançar esse objetivo. Obviamente, não se trata aqui de defender as ideias de Maquiavel, mas de mostrar que, infelizmente, seu pensamento, embora tenha 500 anos, não está distante de nós. Hoje, ainda encontramos homens, na política ou não, dissimuladores golpistas e pessoas que se deixam enganar, conforme a frase de Maquiavel. Comportamentos errados, por vezes antiéticos, muitas vezes são normalizados e até incentivados em nossa sociedade. Quem age de forma contrária se perde em meio a tantos outros, como descrito no livro. Tanto na política como na sociedade de uma forma geral, as pessoas ainda julgam os outros pela aparência. Poucos são os que se importam em julgar com base na realidade. Vemos políticos e celebridades que se empenham em construir boas imagens, que às vezes são desmascaradas pela mídia. Atualmente, nas constantes mudanças de posicionamento de alguns políticos, conforme a situação presente, nota-se a separação entre ética e política, defendida por Maquiavel. Enfim, O Príncipe não é, obviamente, um manual que deva ser seguido, mas é um livro que mostra que o pensamento humano, a moralidade humana, evoluiu muito pouco, porque uma obra escrita há mais de 500 anos permanece mais atual do que nunca. Por isso, as lições de Maquiavel nunca envelhecem. E, por fim, foi muito legal conhecer Nicolau Maquiavel e refletir sobre a sua obra mais famosa, O Príncipe. A gente fica por aqui e continue acompanhando os meus artigos. Um grande abraço!